Eu sou Neila, mestranda em Ciências da Saúde Coletiva. Vou falar alguma coisa sobre a introdução da epidemiologia. Nós vamos falar sobre os aspectos relevantes da epidemiologia para a saúde das populações. Eu vou iniciar o conceito, vamos falar algumas utilidades da epidemiologia e como que a gente vai usar essa epidemiologia na saúde. Então, vou ler aqui uma reflexão. Não são todas as perdas nem as quedas que nos fazem fracassar no caminho, mas sim a falta de coragem de levantar e seguir adiante. V.M. Samuel L. Então, conceito. Então, nós vamos resgatar um pouco da história, né? Vamos lá, Hipócrates, em 460 a.C., né, a 377 a.C., ele era considerado o pai da medicina científica. Foi o primeiro a sugerir que as causas das doenças não eram extrínsecas à pessoa nem os desígnios divinos. Então, ele tirava a doença ser como sinônimo de pecado, que a pessoa era castigada com uma doença por questão de pecado, mas que estava relacionada às características ambientais. Suponhamos que tinha uma água ali que estivesse contaminada e uma determinada região tomasse aquela água contaminada, somente aquela região iria desenvolver aquela doença ou aquela virose, né? Uma virose. Outro inglês, então nós vamos lá no inglês John Snow, que foi o primeiro na procura sistemática dos determinantes da epidemia. Então, ele foi o primeiro a procurar a definição de onde que surgiram as epidemias. Seu ensaio sobre a maneira de transmissão da cólera, publicado em 1855, daquela época até o início do século XX, a epidemiologia foi ampliando seu conhecimento e suas preocupações concentraram sobre o modo de transmissão das doenças e no combate de epidemias. Então, nessa época, eles viviam o quê? A epidemiologia era só para combater a transmissão de doença, combater as epidemias na época, né? Nós tivemos aí na época de Dom Pedro, teve a peste bubônica, né? Teve a peste a coisa do rato, a peste bubônica foi a peste do rato, né, que é transmitida. Então, a epidemiologia na época ela só buscava combater a transmissão dessas doenças. Somente a partir da primeira década do século XX, com a melhoria do nível de vida, os países desenvolvidos e com consequência declínio da incidência das doenças infecciosas é que foram estudar outras de caráter não transmissível, que nós chamamos as doenças crônicas, né? Doença cardiovascular, câncer, passaram a ser incluídas entre objetos de estudo da epidemiologia. Somente a partir do final da década da Segunda Guerra Mundial é que assistimos o intenso desenvolvimento de metodologias epidemiológicas, com ampla incorporação da estatística, propiciando uma boa parte pelo aparecimento dos computadores. Então, ela só surgiu por questões de estatística, né? Porque tinha a necessidade do computador para fazer esses dados estatísticos. Então, somente a partir da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, que foi ampliando essa questão da epidemiologia, a incorporação de dados estatísticos. Como que é hoje a epidemiologia? Ela é um importante instrumento para a pesquisa na área da saúde, seja no campo da clínica, seja no campo da saúde pública. Então, nós podemos utilizar a epidemiologia para análise de dados, como também nós vamos pesquisar a incidência de uma doença em determinado local. O que significa epidemiologia? A palavra epidemiologia significa estudo que afeta a população. Então, ep, sobre, demio, povo. Logos, estudo. Então, é estudo sobre povo. É o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos problemas de saúde em população humana, bem como a aplicação desse estudo no controle de eventos relacionados à saúde. A principal ciência de informação da saúde, sendo a ciência básica para a saúde coletiva. Então, a saúde coletiva, ela necessita da epidemiologia. Digamos que eu vou estudar um determinado área do meu PSF. Eu preciso dessa epidemiologia. Eu vou procurar ir numa escola, por exemplo, na área de saúde bucal, vou numa escola, eu vou fazer esse levantamento epidemiológico. Quantas cáries eu vou precisar
usar gráficos, tabelas. Como foi distribuída essa cárie? Pelo sexo, idade? Então, eu preciso disso tudo para a epidemiologia para classificar a minha área. Qual o risco? Qual a área de maior incidência, né? Digamos, eu quero saber da pressão alta. Eu tenho 9 agentes de saúde. Eu quero saber qual a área específica tem maior incidência de pressão alta. Quais os fatores ali está relacionado? Por que a maior concentração em uma determinada área? Então, a gente tem como utilizar isso através da epidemiologia. Os princípios da epidemiologia. A epidemiologia tem muito em comum com a demografia. Ambas estudam populações. De acordo com o IEA, são 3 princípios objetivos da epidemiologia. O primeiro é descrever a distribuição e magnitude dos problemas de saúde da população humana. Então, ela vai descrever a distribuição, até onde atingir esse problema de saúde. Segundo, ela vai proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridade. Como eu falei, eu vou lá, vou ver minha área de maior incidência de pressão alta, eu vou fazer um planejamento, eu vou, com a minha unidade básica de saúde, nós vamos desenvolver políticas ali para executar naquela área específica. Nós vamos fazer palestra, nós vamos fazer um controle periódico maior dessa população, nós vamos iniciar campanhas preventivas, para que essa população seja mais assistida. Não que eu vou dar mais atenção à área a outra. Então, nós vamos ver quais os fatores estão relacionados, se a altitude elevada do município, por que a incidência maior de pessoas com pressão alta? É altitude? Alguns outros fatores? A questão o ambiental, fator ambiental? O que está ali? Estabelecer quais as prioridades que eu vou ter, se esse paciente vai ter acesso a todas as áreas do meu posto, consulta médica, odontologia, ele vai ter uma assistência mais aberta para ele entrar na unidade, aferição de pressão. Então, nós temos que traçar uma ação preventiva. Então, por isso que eu tenho que ir a campo, pesquisar, analisar ou pegar dados seja no PIMPEC, né, que lá tem a relação de hipertenso, para que eu possa estabelecer a minha atuação. E terceiro, identificar os fatores etiológicos da gênese da enfermidade. Então, vou procurar a etiologia. O que está acontecendo nessa enfermidade maior naquela determinada área? É genética? É questão de genética, é questão de alimentação, e para que eu possa traçar e sanar, ou pelo menos ter mais controle dessa população, oferecer maior prevenção para ela. Onde que eu vou aplicar a epidemiologia? Ela vai informar o quê? A situação de saúde da população, que eu falei, vai me informar as áreas de hipertenso, os diabéticos também, né? Nós temos as doenças crônicas, né? Não transmissíveis, câncer, qual a incidência do município, quais as pessoas foram detectadas com câncer, essas pessoas fazem tratamento onde? Elas são indicadas para outra regional ou para Goiânia, né? Como que esses pacientes estão sendo acompanhados? Eles estão recebendo esse acompanhamento paliativo? Então, a frequência do estudo de distribuição de eventos, o diagnóstico e consequente dos principais problemas de saúde verificados. Eu falei, se eu tenho mais na minha área diabético, no meu postinho, se eu tenho mais hipertenso, a gente já verificou que nós temos uma demanda muito grande de hipertenso. Já foi mapeado pelas agentes de saúde, né, as áreas, e elas foram a busca ativa, né, desses pacientes, eles foram lançados no PIMPEC. E foram agendadas consultas para que eles viessem na unidade. Foi criado o dia do hipertenso, né? Aquele dia que eles foram chamados para a unidade, e ali ele aferiu a pressão, ele teve uma consulta para que ele pudesse acompanhar, né, como que está, se está tomando a medicação correta, se ele está controlando essa pressão. Então foi aberto esse dia para que eles pudessem acompanhar na unidade, né? E foi dado conversado, dado uma palestra, uma orientação para adotar medidas mais profiláticas, né, de prevenção. Investigar os fatores determinantes dessa situação de saúde, realizar estudos científicos de determinantes de aparecimento e manutenção dos danos à saúde da população. Então, nós vamos realizar esse estudo.
digamos, científico. Vou procurar saber, vou mapear essa área, eu vou jogar em gráficos, tabela, para que eu possa saber determinar a ocorrência, o porquê, né? Avaliar o impacto das ações para alterar a situação encontrada. Então, o que essa ação desse dia D, qual o impacto sobre essa população? Alterou a situação dessa população e vai determinar a utilidade e segurança das ações isoladas do programa de serviço de saúde. Então, eles têm a consulta, eles têm o medicamento, só isso está controlando a pressão, ou eu tenho que avaliar esse impacto, se esse dia D causou alguma modificação, alguma alteração no que foi encontrado. Então, o objetivo geral da epidemiologia é reduzir os problemas de saúde da população. Então, nós precisamos reduzir essa incidência, né, essa prevalência. Nós precisamos reduzir esse problema, assim, o problema maior da população. No caso aqui da nossa unidade ou do município, digamos, do município, é a questão da pressão alta. Quais as utilidades da epidemiologia? As mais citadas estão analisar a situação de saúde, então, que eu falei para vocês, nós vamos analisar, identificar o perfil dos fatores de risco, então nós vamos procurar nessas áreas, a gente de saúde vai lá procurar quais fatores de risco. Eu tenho uma vida sedentária, eu faço atividade física, eu faço uma caminhada, eu como muita gordura, eu não pratico, eu como muita comida com excesso de sal, então eu vou identificar o perfil desses pacientes, esses pacientes que estão com pressão alta. Eu vou avaliar, né, epidemiologicamente o serviço, entender a causa dos agravos da saúde, descrever o espectro clínico das doenças e sua história natural. Então, vou descrever o aspecto clínico da pressão alta, né, e sua história natural. Avaliar quanto o serviço de saúde responde a um problema e às necessidades da população. Então, esse serviço de saúde, essa unidade básica, responde ao problema? É só a medicação? E as necessidades dessa população? Então, nós vamos testar essa eficácia, a efetividade e o impacto das estratégias de intervenção. Então, nós vamos verificar, através da epidemiologia, o impacto dessa estratégia, bem como a qualidade de acesso, se eles têm um acesso livre à unidade, tem disponibilidade de serviço de saúde para controlar, prevenir e tratar dos agravos de saúde na comunidade. Então, nós temos essa disponibilidade no postinho para controlar, nós temos no município para prevenir e tratar desses agravos da saúde na comunidade. Essa pessoa teve algum AVC, algum problema de coração, um infarto. Então, nós vamos identificar os fatores de risco de uma doença ou grupo de indivíduos. Então, nós vamos trabalhar, no caso da unidade básica, grupo de indivíduos. Esses que apresentam maior risco de ser atingidos por determinado agravo. Então, as pessoas que têm maior risco de desenvolver essa patologia, que é a pressão alta. Definir o modo de transmissão, no caso, não é transmissão, né? É hábitos de vida. Identificar e explicar o padrão de distribuição geográfica da doença. Então, nós vamos explicar. Meu posto tem mais hipertenso, minha unidade básica tem mais hipertenso, a outra unidade, o PSF, tem menos. Aí a gente vai comparar o município, as áreas da unidade básica e no geral do município. Nós vamos estabelecer métodos e estratégias de controle dos agravos de saúde, estabelecer medidas preventivas. Sobre a doença, eu tenho maior incidência dela, né? E o que ela agrava na saúde? Eu tenho que estabelecer medidas preventivas. Eu vou fazer o dia D na minha unidade, eu vou fazer a busca ativa com os agentes de saúde, então eu vou ter a epidemiologia para que eu possa planejar essa estratégia. Ela auxilia no planejamento e desenvolvimento do serviço de saúde, então ela vai me auxiliar no planejamento da minha ação. E como eu vou desenvolver esse serviço na minha unidade. Gerar dados para a administração, então vai gerar dados lá para a Secretaria de Saúde e avaliação do serviço de saúde, né? Estabelecer critérios para a vigilância de saúde. Então, através daí, nós vamos saber o que eu tenho mais na minha unidade. É hipertenso? É diabético? É câncer? Então, eu tenho que saber para que eu possa criar critérios para vigilância em saúde. A epidemiologia na saúde pública tem a epidemiologia um instrumento
de cumprimento de sua missão, de proteger a saúde da população. Então, ela tem essa missão de proteger a saúde da população. Compreender o uso da epidemiologia nos permite identificar os seus objetivos, entre os quais podemos destacar os seguintes, segundo os objetivos da epidemiologia, identificar o agente causal. Então, o que está causando? Os fatores relacionados à causa dos agravos à saúde. Entender a causação dos agravos à saúde. Definir o modo de transmissão, se for uma doença transmissível, né? Digamos assim, a dengue, né? Como que ela está... É uma área que tem mais mosquito, aí entra já os agentes das endemias, para entrar também nessa questão da dengue. Definir determinados fatores que contribuem aos agravos da saúde. Então, nós vamos ver o conceito de incidência e prevalência. Incidência, ou taxa de incidência, expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, numa população sobre o risco de desenvolver a doença. Então, nós temos incidência, são os casos novos. Digamos que nós temos o coronavírus. Então, aqui está diminuindo os casos, nós temos quase controlado. Então, está aparecendo novos casos, mesmo após as vacinas. Então, vai ser por um período definido, né, por um tempo determinado essa incidência. São os novos casos. A prevalência mede a proporção de pessoas numa dada população que apresenta uma específica doença ou atributo em determinado ponto no tempo. Nós podemos dizer o coronavírus, né? Ele teve uma prevalência na população, apresentou uma especificidade, né, um atributo em determinado ponto no tempo. A prevalência é muito útil para medir a frequência e magnitude dos problemas crônicos, ao passo que a incidência é mais aplicada na mensuração da frequência da doença de curta duração. Nós não podemos dizer que o coronavírus é de curta duração, mas ele diminuiu a quantidade de novos casos, né? Então, a incidência nós podemos calcular da seguinte forma: nós temos os números novos de caso ocorrido numa população em determinado período, vezes 1000, dividido pelo número de pessoas sob o risco de desenvolver a doença no mesmo período. Então, nós temos o número de novos casos ocorrido em determinado período, vezes 1000, dividido pelo número de pessoas sob o risco de desenvolver a doença. Prevalência. Então, nós temos o número de casos conhecidos de uma doença em determinado período. Então, nós temos X casos, vezes 100 mil, dividido pela população durante o período. Digamos que nós temos Y população durante o mesmo período. Então, nós teremos X vezes 1000 dividido por Y. A epidemiologia, nós temos os tipos de epidemiologia. Nós temos a descritiva, que estuda o comportamento da doença em uma comunidade, em função das variáveis ligadas ao tempo. Quando? Então, nós temos aí, quando que aconteceu? O espaço físico, o lugar. Quando? Digamos assim, a dengue ocorreu onde? Onde? Qual bairro teve maior incidência? Foi quando? Foi em 2020, 2022? A quem? A pessoa, para quem? Foi idosos, foi criança, foi todo mundo? Mas nós vamos saber que como que essa descritiva vai estudar, né? Nós temos a responder as seguintes perguntas: quando, onde e quem? Nós temos os dados, nós temos dois tipos de epidemiologia descritiva: os dados secundários e os primários. Os secundários, eu vou buscar os dados onde? O pré-existente. Nós temos o caso da mortalidade, hospitalização, por exemplo. Nós temos os indicadores de saúde, né? Que nós temos o SIM, que é da morte, se eu não me engano, e os primários, os dados coletados para desenvolvimento do estudo. Então, você coleta aqueles dados e desenvolve o estudo. No meu caso, eu fui lá, coletei os dados da anquiloglossia, né, que é a língua presa, e meus dados foram primados. Eu colhi ali nos exames clínicos. A epidemiologia descritiva examina como a incidência, casos novos, ou a prevalência, casos existentes. Então, ela vai analisar a incidência, os casos novos, ou a prevalência de casos existentes de uma doença, qualquer patologia, ou condição relacionada à saúde. Varia de acordo com determinadas características, como. Então, eu vou saber, através dessa epidemiologia descritiva, a prevalência, a incidência e as condições que estão relacionadas a isso aí. O sexo,
é masculino ou feminino, a idade é jovem, é adulto, é criança, a escolaridade é nível médio ou nível fundamental, a renda é 10 salário mínimo, 20, um salário mínimo. Então, isso vai me dar uma proporção dessa descrição de casos. Então, eu tenho que usar essas variáveis. O estudo analítico são aqueles que delineam para examinar a existência e associação entre uma exposição da doença ou condição relacionada à saúde. Os principais delineamentos de estudo analítico são, então nós vamos ver o estudo analítico, nós vimos os estudos descritivos e agora nós vamos ver os analíticos. Como ele fala aqui, são para examinar a existência e associação de uma exposição, de uma doença e a condição relacionada à saúde. Os principais são ecológico, seccional ou transversal, caso controle, caso referência e de corte prospectivo. Corte prospectivo é prospectiva, é posterior. Então, nós vamos ver ecológico. Ele compara a ocorrência da doença ou condição relacionada à saúde e a exposição de interesse entre agregados de indivíduo, população, país, regiões ou município, por exemplo. Então, esse estudo ecológico ele vai pegar uma população de um país, ele pode pegar de uma região ou do próprio município, para verificar a possível existência e associação entre elas. Então, ele vai pegar a doença, né, comparar a doença à condição relacionada à saúde. É do município, é do país, é da região, eu posso comparar essas populações, né, do país, região e município. Seccional ou transversal. A exposição e a condição de saúde dos participantes são determinados simultaneamente, então é seccional. Em geral, esse tipo de investigação começa com o estudo para determinar a prevalência de doença ou condição relacionada à saúde de uma população especificada. Por exemplo, habitantes idosos de uma cidade. Então, eu seccionei. Eu tenho a população geral no meu município, eu vou seccionar uma população que eu quero estudar, a idosa, né? Então, eu seccionei. Eu não quero estudar os jovens, eu não quero estudar os adultos, eu quero estudar os habitantes idosos. Caso controle, caso referência, podem ser utilizados para investigar a etiologia de doença ou de condições relacionadas à saúde entre os idosos, determinantes da longevidade. Então, eu quero saber a longevidade dos idosos. Então, eu vou usar o caso controle. Para avaliações de serviço de saúde. Os estudos de corte também controle primeiramente identifica o indivíduo com uma doença, caso. Então, eu vou lá e identifico o indivíduo com a doença, que é o caso, os casos, né? Para efeito de caso controle. Ao contrário do estudo de corte, nós vamos ver a seguir, partem do efeito da doença. Aqui parte, primeiramente, do indivíduo com a doença. E o estudo de corte parte do efeito da doença para a investigação da causa, exposição. Então, já parte do efeito, o corte. Aqui não, parte da doença, do caso controle. O corte ou prospectivo é posterior. Então, ele investiga o efeito da doença e não a causa da doença. Primeiramente, identifica a população de estudo e os participantes são classificados e expostos ou não expostos a um determinado fator de interesse. Então, eu vou identificar minha população, digamos, de idosos, minha população de estudo, os participantes, né, os que participaram, eles são classificados em eles foi exposto àquele agente ou os que não foi exposto a um determinado fator. Depois, os indivíduos dos dois grupos, então eu pego o indivíduo de um grupo, eu pego o indivíduo de outro grupo, né, o que foi exposto e o que não foi exposto. Eles vão ser acompanhados para verificar a incidência da doença ou condição relacionada à saúde entre esperado. Então, nós temos e não exposto. Nós temos os expostos e o não exposto. Então, nós temos os expostos mais D e nós temos exposto. Não exposto. C dividido por C mais D. Aqui é A sobre A mais D. Então, nós também temos que utilizar da notificação compulsória. O que seria essa notificação compulsória? É um registro que é obrigado universalmente notificar. Então, é universal a notificação, visando o rápido controle de eventos que requer pronta intervenção. Então, essa notificação compulsória é um registro que vai visar o rápido controle e requer pronta intervenção. Então, teve digamos assim,
uma hantavirose, um sarampo, digamos um sarampo. Então, eu preciso, é uma doença de notificação compulsória. Eu tenho que notificar ela, eu tenho que ter o controle sobre aquilo e eu tenho que intervir rapidamente. Então, de acordo com o artigo 1º, para efeito da aplicação da Lei 6.259, de 30 de outubro de 75, e de sua regulamentação, constitui objeto de notificação compulsória em todo o território nacional as doenças seguintes relacionadas: cólera, leptospirose, coqueluche, malária, em área não endêmica. Então, digamos, o surto de malária aqui não é área endêmica. Agora, se fosse lá no outro local, né, como o Amazonas, digamos, Amazonas, né, que tem maior incidência de malária. Então, lá é endêmico. Lá não é notificação compulsória. Aqui seria, porque aqui nós não temos casos de malária. Dengue, meningite por Haemophilus influenzae, difteria, poliomielite, doença de Chagas, casos agudos, paralisia flácida aguda, doença meningocócica e outras, meningite, peste, febre amarela, raiva humana, febre tifoide, rubéola e hanseníase, síndrome da rubéola congênita, hantavirose, sarampo, hepatite B, sífilis congênita, hepatite C, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, leishmaniose visceral, tétano e tuberculose. Então, digamos que na época que eu estava na cidade da minha mãe, teve um surto de raiva. E eles, transmitida pelo morcego, né? O morcego, nós temos hematófago, come fruta, e tem aquele que nós chamamos de morcego vampiro, que realmente ele suga o sangue dos animais. Então, nós tivemos entre as pessoas um certo surto numa área da zona rural, um surto de raiva, né? Então, o que aconteceu? Veio o pessoal do controle da zoonose, eles vieram até de Belo Horizonte, capturou um morcego, digamos, vampiro, eles passam tipo um veneno nele e soltam, para que eles vivem em bando. Então, esse morcego ele vai esconder debaixo de pedras à noite, e eles se reúnem em bandos, e eles lambem os outros, e através desse veneno tem um controle maior. Então, apareceu mais de 90 casos na época de pessoas picadas por esse morcego vampiro. E para que vocês saibam, ele na saliva dele encontra ele passa a saliva, então ele anestesia com aquela, quando ele dá a picada, a mordida, a pessoa nem sente, porque ele anestesia, e tem um anticoagulante que ele fica lambendo aquele sangue, né? Porque não coagula o sangue. Nós tivemos 90 casos na época. Então, essa reverência, né? Eu agradeço muito, e essa é a importância que nós temos para a epidemiologia: o controle das doenças, o estudo de alguma patologia prevalente. Então, nós precisamos da epidemiologia para estudo da incidência, da prevalência, quais as medidas que eu vou tomar no meu município. No caso, eu vou levar da minha unidade básica, a maior prevalência, o que eu posso fazer com essa epidemiologia, quais as medidas que eu vou ter para o controle e a prevenção. Então, eu agradeço muito. Obrigado.